Olá, Jonathan. Segue as observações sobre o seu trabalho. Aqui na parte do resumo, você precisa escrever um texto corrido, tá? Não é necessário aqui distinguir a parte do objetivo, método e tudo mais. Se quiser colocar, não tem problema, mas o problema aqui é que ele está separado por parágrafos. O resumo ele é descrito de forma sequencial. Em relação à introdução, ela está muito bem descrita, mas o ponto que eu gostaria de chamar a atenção é aqui no início para que você descreva o que é exatamente o HL7, tá? Você coloca aqui sobre o registro eletrônico de saúde e tudo mais, mas o que é esse padrão, né? Na verdade, ele é um padrão, e o que é um padrão? Iniciar descrevendo exatamente o que é o HL7. E aí um outro ponto, que é no seu trabalho como um todo, é que não tem referência, ausência de referência. Isso é grave, tá? Você precisa colocar, o leitor precisa saber de onde essas informações elas foram extraídas. Aqui você coloca esse parte da radiologia aqui, você fala que a evolução é boa porque é um sistema mais integrado e centrado no paciente, mas você não fala por quê. Está dizendo que é, mas por que é? Então faltou detalhar um pouquinho mais esse parágrafo em específico. E aqui na introdução você precisa finalizar com o objetivo do trabalho. Desta forma, o trabalho tem por objetivo comparar ou avaliar a introdução do padrão mais novo, tudo mais. Precisa finalizar com essa informação. Em relação ao método, eu recomendo que você dê uma olhada aí no material que descreve sobre como fazer essa parte específica, porque você vai precisar corrigir praticamente tudo. Primeiro, você está dizendo aqui que você está fazendo algumas abordagens, né? Abordagem qualitativa, aqui quantitativa. Você não está fazendo abordagem nenhuma porque você não está analisando os dados. Não foi você que coletou os dados e vai fazer a análise dos mesmos. Se fosse este o caso, aí sim você estaria abordando os dados de uma forma quant ou quali. O que você está fazendo é uma revisão de literatura, então não tem abordagem. Você está revendo o que foi criado, tá? Em relação aos critérios, aqui um deles, e principalmente a contextualização com o assunto básico elegido como HL7. Critério de inclusão e exclusão não se aplica a palavra principalmente. É ou não é, tá? E aí, eu preciso que esses critérios estejam melhor descritos. O que foi critério de inclusão e o que foi critério de exclusão. E aí, essas informações você extrai a partir da própria pesquisa que você fez. Porque eu, como leitor, eu quero entender como é que você chegou nesses resultados, nesse pool de artigos. Considerando que existe uma gama imensa de artigos sobre o assunto, por que você chegou nesses daqui? O que o fez considerar apenas esses artigos? E aí, um ponto fundamental nisso, nessa escolha, está aqui nos critérios. Então, eu preciso saber o que você selecionou, porque, por exemplo, se você deixou de selecionar a aplicação da nova versão na área de cirúrgica, por exemplo, e eu estou buscando uma informação nesse sentido, eu preciso saber que seu trabalho não vai contemplar isso. Então, o leitor precisa saber exatamente quais foram os critérios que você utilizou para selecionar essa sequência de artigos. E aí, nos resultados, essa evolução precisa constar aqui no início. Então, quais foram as bases que você utilizou? A partir dessas bases, quantos artigos foram retornados utilizando os descritores? Desses artigos retornados, supor que foram 50. Dos 50, quantos você já conseguiu excluir pelo título? Aí dos que sobraram, quantos você excluiu lendo o resumo? Então eu preciso de uma história aqui, que seja contada uma história antes propriamente da descrição dos resultados. E aí a discussão, que é a parte mais importante do trabalho, porque ela basicamente resume todas as informações, faz um comparativo e exprime a opinião do autor, que no caso é a sua, ela está boa, muito boa, na verdade, aqui nos dois últimos parágrafos. É exatamente isso aqui a discussão.
mas é que eu acho que você talvez tenha introduzido muito aqui nessa parte. Então, se você puder complementar esse conteúdo, ao invés de toda essa introdução, muitas das partes aqui caberia lá na introdução, inclusive. Você desenvolver um pouco mais a forma que você colocou nesses dois últimos parágrafos aqui, ficaria perfeito, tá? E aí aqui na conclusão, a conclusão é pontual, tá? Concluo que tipo, um parágrafo, e na maioria dos casos ele é suficiente. Então cuidado aqui que você tem algumas coisas na sua conclusão que na verdade faz parte do resultado. Isso é comum, tá? Essa mistura aqui de o que é resultado e o que é conclusão. Você conclui que a atualização ela é boa, ela é ruim, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. E a conclusão ela é sua, tá? É a sua opinião, sua visão. Ela não parte de autor, de uma descrição do que está sendo mais ou não aplicado no mercado. É a sua opinião aqui nesse ponto, ok?